Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre distribuição de probabilidade. Bom, no momento de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, eu posso estar trabalhando com N grande e P pequeno, significa o quê? Com uma amostra grande e uma probabilidade pequena, tá? Quando isso acontece, então eu tenho que eu posso pensar o quê? Que minha distribuição de Poisson ela é dada exatamente por essa formulazinha, onde eu tenho o E, que é meu exponencial, ou E de Euler, que ele é 2, alguma pouquinho. Então eu tenho o número de Euler, onde eu tenho o N, o P é o número de ensaios, a probabilidade, o número de meu K fatorial. O número de Euler, que é o E, ele vale 2,7182 e aproximado 2,7183, porque ele tem muitas casas decimais. Então, a gente costuma trabalhar com 4 casas após a vírgula. Então, se meu N vezes o meu P for menor ou igual a 7, existe uma boa aproximação, tá? Pela binomial. A binomial e a Poisson. Quer dizer, eu posso resolver tanto para uma quanto pela outra, que eu vou ter o mesmo resultado. Eu posso fazer tanto a binomial quanto a Poisson, que eu tenho o mesmo valor, tá? Ou muito próximo, coisa de diferença mínima. Então, eu tenho essa boa aproximação. Se meu N e meu P for maior que 7, já a minha aproximação já não vai ser boa. Então, aí eu vou ter que trabalhar as duas separadamente, tá? A variância e a média são iguais, que é NP. Então, eu preciso simplesmente só tomar cuidado com os meus valores que eu tô tendo aqui, ó. Então, eu posso já ter meu NP separado, ou eu posso ter meu NP junto, que a gente chama de lâmina, chama de alfa. Então, assim, depende da literatura, depende do autor, ele vai chamar meu N vezes P igual a alfa, N vezes P igual a lâmina. E aí, vocês têm que estar atento com essa notação, ok? Então, vamos fazer um exemplozinho. Então, pensa lá, num PBX, ele recebe, em média, 5 chamadas por minuto. Então, vamos supor que as chamadas que chegam descreve uma distribuição de Poisson. Então, qual a probabilidade do PBX não receber chamadas durante um intervalo de 1 minuto? Então, eu sei que ele recebe 5 chamadas por minuto, não foi dado a probabilidade e nem o N. Então, eu já sei que foi dado o meu N e meu P, que é igual a 5. O meu K aqui vai ser exatamente o valor que eu quero. No caso, é não receber minhas chamadas. Se eu não vou receber chamadas, o meu K vai ser 0, ok? Então, vamos lá. Então, eu quero probabilidade de x igual a 0. Vai ser elevado a menos 5, que multiplica 5 elevado a 0 sobre 0 fatorial. 5 elevado a 0 é 1, e 0 fatorial também é 1. Então, eu tenho e elevado a menos 5, que multiplica 1, que é igual a e elevado a menos 5. Isso daqui é aproximadamente, lembrando que o meu e é 2,7183, elevado a menos 5, ele vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó. Aproximado também, 0,006738. Isso daqui, ele é um valor aproximado, ok? Não é o valor exato, porque o meu E também não vai dar um valor exato, ele é uma dízima periódica. Bom, aproveitando aqui, se eu quiser generalizar ou pensar numa outra forma, se eu receber, tá, no máximo 2 chamadas em 4 minutos. Então, aqui vocês viram que eu já aumentei o meu tempo e aumentei e mudei a fórmula de recebida de chamadas, tá? Então, se em 1 minuto eu recebo 5, 4 minutos eu vou estar recebendo 20 chamadas, certo? Então, meu NP ele passou de 5 para 20. O meu K agora, ele é no máximo, então o meu K vai ser menor ou igual a 2, tá? Aqui eu coloquei 2, porque ele tem esse 2 aqui, mas como eu tô trabalhando no máximo, então eu tenho que pensar que eu vou trabalhar máximo menor ou igual a 2.
Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 2 vai ser igual a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2. Então, eu vou ter que aplicar a distribuição de Poisson 3 vezes. Eu apliquei aqui para x igual, k igual a 0. Apliquei a formulinha. Então, vai ficar e elevado a menos 20, 20 elevado a 0, 0 fatorial. Aqui eu usei a formulinha para k igual a 1. Então, eu tenho e elevado a menos 20, 20 elevado a 1 e 1 fatorial. Então, 20 elevado a 1 é 20 e 1 fatorial é 1. E aqui eu fiz para k igual a 2. Para k igual a 2. Então, eu tenho e elevado a menos 20, 20 elevado a 2, que vai dar 400, 2 fatorial, que é 2. Então, vai ficar, eu posso colocar o e elevado a menos 20 em evidência. Então, vai ficar, aqui vai me sobrar 1, aqui vai sobrar 20, aqui vai sobrar 400 sobre 2, que é usando a distributiva. Aqui eu posso simplificar, 400 dividido por 2 é 200, 200 mais 20, 220, mais 221, tá? Então, aqui eu simplifiquei. Então, aqui vai ficar e elevado a menos 20 vezes 221. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou chegar num valor, esse valor aqui é aproximado. Matematicamente, ou se eu pensar dentro da engenharia, eu posso dizer que ele está aproximadamente zero, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Então, ele é um valor muito pequenininho, muito próximo de zero. Então, ele é aproximadamente zero, não é igual a zero. Ele só está bem próximo de zero. Tem que lembrar esse detalhe. Não posso falar que isso aqui é igual, porque ele não é igual a zero, ele é só próximo de zero, ok? Uma outra distribuição que a gente pode estar falando um pouquinho é sobre a normal. A normal é aquela distribuição que a gente pode falar que é a distribuição de Gauss, em forma de sino. Por quê? Porque o gráfico da minha normal ele é exatamente isso daqui, ó. Tá? Eu tenho a média e o desvio padrão. Então, assim, ele está em torno da média de desvio padrão. Tá? E nesse caso aqui, ele é para variável contínua. Como ele é para variável contínua, ele vai ser um pouquinho mais complicadinho para a gente estar calculando, diferente do que a gente viu na Poisson. A Poisson tem uma tabela, mas ele é fácil para estar calculando manualmente. A distribuição normal, ela tem essa formulinha aqui, ó. Ela tá dentro de um intervalo, esse intervalo aqui que eu quero, tá? Então, ele vai ser uma integral de tudo isso daqui, ó. Aqui eu tenho uma constante. Aqui vai ficar e elevado a menos meio, que multiplica a x menos u sobre menos a média vezes o desvio padrão ao quadrado dx. Então, aqui é uma integral que é um pouquinho mais chato para a gente estar calculando. Então, de uma certa forma, a gente usa muito a tabela para calcular essa parte aqui. Eu só preciso saber exatamente definir esse intervalo aqui, ó, dentro das condições. Bom, a minha normal, ela é dada dessa forma aqui, ó. A notação dela é essa. Então, eu tenho x, que me diz que é normal, com a média e a variância, tá? Se eu tenho a variância, eu consigo calcular o desvio padrão, que se a minha variância é sigma ao quadrado, tá? Aqui é a minha variância, o desvio padrão é apenas sigma. E eu tenho aqui, ó, então ele vai estar sempre em torno aqui da minha média. Então, eu vou estar calculando esse intervalozinho aqui, ou qualquer outro intervalo. Pode ser aqui? Pode. Tá? Nada impede que ele seja direita ou esquerda da média. Porém, eu preciso saber quais são esses limitantes para eu poder conseguir calcular. Tá? Eu posso padronizar ou aproximar a minha distribuição para média zero. E essa é a única distribuição que, de acordo com como eu posso fazer essa aproximação da média, eu posso ter várias médias e o padrão, eu tenho uma família de distribuições. É só, ela pode estar estreitando, ela pode estar fazendo isso.
De acordo com a média ou desvio padrão, eu tenho uma distribuição diferente. Então, aqui ele me dá uma família de distribuição normal. Então, como que eu vou fazer essa aproximação? Então, eu vou achar um parâmetro Z, que ele é calculado da forma o X, o valor que eu quero encontrar, menos a média sobre o desvio padrão. Então, isso aqui aproxima a minha distribuição com a média 0 e variância 1, tá? Então, ele tem aproxima, o meu Z aproxima a minha distribuição com a média 0 e variância 1, tá? Se eu tiver dois aqui, ó, dois valores aqui, eu vou ter um Z1 e um Z2, para eu continuar tendo meu intervalo. E aí, a gente tem o quê? Quando a gente faz isso, a notação vem para cá. A normal de média 0 e variância 1. Então, ela pode ser normal reduzida. A gente pode encontrar na literatura como normal reduzida, como normal padronizada, como uma padrão ou como a normalizada. Toda distribuição normal pode ser normalizada, a padrão, de média 0 e variância 1. Então, são a maneira que a gente encontra na literatura, tá? E é possível aproximar a minha binomial pela normal também, tá? Aqui já é um outro estudo um pouquinho mais detalhado, que eu tenho uns parâmetros para fazer isso. Então, existem parâmetros onde eu consigo fazer a minha aproximação da binomial pela normal também. Bom, vamos ver um exemplozinho. Então, eu quero encontrar seja x com os seguintes parâmetros, tá? Então, tá aqui, ó, tem a normal, onde eu tenho a média 25 e a variância 36. Se a variância 36, o meu desvio padrão vai ser 6. Eu quero calcular o valor de z para x igual a 18. Então, vamos lá. O meu z é o quê? É x menos a média sobre o desvio padrão. Então, vai ficar 18 menos 25, que é a média, dividido por 6, que é o desvio padrão. Fazendo essa continha, eu vou chegar que o valor de z vai ser menos 1,17. Se eu pensar aqui, ó, ele vai estar do lado negativo. Minha média aqui, que aí já virou a média 0. Então, ele vai estar no centro do meu gráfico. Eu quero esse ponto aqui, ó. Eu quero a probabilidade desse ponto aqui. Então, esse aqui é o meu z que eu estou calculando, que eu possa vir a procurar a média depois. A média não, desculpa, a probabilidade, tá? Mas ele tem menos 1,17 distanciado da média, que é 0, se eu jogar no gráfico aqui. Então, esse daqui é o valor que eu quero. Um outro exemplo, tá? Eu vou supor que a minha normal, ela seja 40, 16, então a média é 40, de variância 16, desvio padrão 4. Eu quero a probabilidade de x pertencente ao intervalo entre 40 e 45. Bom, se meu intervalo aqui é 40 e 45, eu vou precisar achar um Z1 e vou precisar encontrar um Z2 para transformar entre 0 e 1, normalizar a minha distribuição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a distribuição que eu original, e aqui o intervalo que eu quero. Então, eu vou calcular o Z1, vai ser 40, que é o meu x, que é o meu x1, aqui vai ser meu x2, a média, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada de 16, que é 4. Tá? Então, aqui eu tenho mi, que é a média, aqui o sigma ao quadrado. Então, vai ficar 40 menos 40 dividido por 4, 0. Aí, vamos para o Z2. Então, eu vou ter o Z2, eu tenho 45, que é o meu x2, menos 40 dividido por 4. Que aqui ele vai dar 5 sobre 4, que ele vai dar 1,25. Significa que meu intervalo, ele passou. Meu x, ele pertencia 40, 45. Agora, o meu x, ele vai pertencer ao intervalo de 0 a 1,25, que é onde que eu normalizei. Eu achei o Z1 igual a 0 e o Z2 1,25. Então, o meu intervalo, ele saiu de 40 a 45, eu aproximei ele para 0 e 1,25. Então, eu venho lá, a minha probabilidade para x pertencente entre 40 e 45 vai ser igual à probabilidade de x pertencente entre x e 0 e 1,25. Esse valor aqui, para não ter que calcular aquela integral que eu mostrei aqui para vocês, ó, que já é bem mais chatinho,
a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar numa tabela. Então, o que que eu quero? Se eu pensar graficamente, eu tenho aqui, ó, a minha distribuição, média 0, 1,25. Então, eu quero essa probabilidade desses pedacinhos aqui, ó. Quero esse intervalozinho aqui, ó. Meu x, eu quero a probabilidade do meu x estar aqui dentro. Ser qualquer ponto desse aqui, ó. Então, a gente vai estar usando uma tabela que a gente chama de tabela de distribuição da normal padronizada, tá? Essa tabela, ela tem esse formato aqui, ó, que a gente pode estar olhando, tá? Ela tem meu z, tá? Ele vai ter esses valores. Então, aqui eu tenho 0,001. Então, aqui eu tenho a primeira e segunda casas decimais, ó. A terceira casa decimal, eu venho para cá, ó. Pode ver que é sempre 0,01, 0,02, 0,03, 0,4, 0,5. Então, eu vou ter que pegar a primeira e segunda casa decimal aqui e a terceira aqui. Cruzar a linha e coluna para achar a probabilidade que eu quero. Aqui ele vai me dar o intervalo. No exercício, como eu quero lá entre 0 e 1,25, então eu já sei que ele vai estar de 0, que é o inicial, eu preciso achar quanto vale 1,25. Então, eu vou procurar aqui, ó, 1,2, que é a primeira e segunda casa decimal. Venho para a linha e venho aqui, ó, 1,05. 1,05. Então, 1,2 mais um 0,5 vai dar 1,25. Então, eu vou estar somando, cruzando as duas. A minha probabilidade está aqui, ó, 0,3944. Tá? Então, é o cruzamento da probabilidade, né, de Z 1,20 com 1,05. Então, juntando as duas, eu vou ter 1,25. Então, a minha probabilidade está aqui. Então, se eu olhar para finalizar, olhando a tabela, 1,25, eu tenho 0,3944. Que é a probabilidade do meu x estar nesse pedacinho aqui, ó. Entre 0 e 1,25. Ok?